Na tarde do último sábado, 16 de setembro, um avião de pequeno porte caiu em Barcelos, cidade do interior do Amazonas. 14 pessoas morreram vítimas desse acidente. O Fantástico da TV Globo e o Domingo Espetacular da Record TV trazem as últimas informações. A Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil do Amazonas investigam o que causou a queda do avião ontem em Barcelos. 14 pessoas morreram no acidente. 12 delas eram turistas que iam pescar no Rio Negro. Aí, Zita. Vambora, hein? Tá bom, Deus. O Fábio que não bebe, né? O Fábio que não bebe. Guilherme. Estas são as últimas imagens do grupo de 12 turistas que embarcou em um voo fretado para praticar pesca esportiva em Barcelos. Os vídeos foram gravados pelo empresário Fábio Campos Assis. Deu aí, ó. Vambora, hein? Embarcar agora para Barcelos. Dentro do avião, as brincadeiras continuaram. Pensa na lata de sardinha. Partiu Barcelos! Nossa do céu, aqui tá parecendo um forno quente. O avião saiu de Manaus por volta de meio-dia do sábado, com destino a Barcelos. Uma viagem de aproximadamente 2 horas. Chovia forte no momento do acidente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, informações preliminares indicam que o avião teria pousado no meio da pista do aeroporto, mas não conseguiu parar. Todos os turistas, mais o piloto e copiloto, morreram na hora. Moradores próximos ao aeroporto ajudaram na retirada dos corpos, que foram levados para uma escola de Barcelos. O governo do Amazonas montou um grupo de legistas, policiais e peritos para acelerar a identificação e liberação dos corpos. As causas do acidente também serão investigadas. Segundo a ANAC, a situação da aeronave, um bimotor turbohélice do modelo EMB-110 Bandeirante da Embraer, estava regular. A Manaus Aerotáxi, empresa dona do avião, informou que a aeronave e a tripulação atendiam às exigências e que está comprometida em esclarecer os detalhes do caso. Neste domingo, uma perícia foi feita no local do acidente. A única certeza que nós temos é que no momento do acidente a condição climática era de intensa chuva no local. Se isso foi preponderante ou não, nós não sabemos, e por isso que vai ser feito o levantamento todo aí pelos órgãos competentes para depois gerar um relatório. Os corpos foram trazidos por uma aeronave da Força Aérea aqui para Manaus e estão no Instituto Médico Legal para serem liberados pelas famílias. Depois serão transportados para os seus respectivos estados para o sepultamento. A lista oficial com o nome dos ocupantes ainda não foi divulgada pelas autoridades, mas segundo parentes e amigos, o copiloto Fernando Galvão Júnior era de Manaus e o piloto Leandro Souza de Roraima. Roland Montenegro, médico em Brasília, era um dos 12 turistas. Outros 5 eram de Goiás. Fábio Campos Assis, que gravou os vídeos do embarque, era empresário e morava em Anápolis. Renato de Souza Assis era aposentado e ia pela 6ª vez a Barcelos. O pai era um amante da pescaria. Nossa, eu sou um amante graças a ele, né, da pescaria esportiva. Gilcrésio Salvador Medeiros era dono de uma pousada em Niquelândia. Ele e o amigo Vítor Ferreira de Faria foram juntos a Manaus para seguir até Barcelos. Ele é apaixonado por pescar, todos os anos ele ia nessa pescaria lá em Manaus junto com os amigos, né? Uma fatalidade que acabou acontecendo. Outros 6 eram de Uberlândia, Minas Gerais. O engenheiro Guilherme Boaventura Rabelo fez uma videochamada para a esposa antes de embarcar. Era a 2ª vez que ele ia para Barcelos. Na hora a gente fica muito desesperado, né? Porque ele saiu daqui tão feliz, as últimas mensagens dele foi tão feliz. E a gente não quer acreditar. E o que ele deixa pra gente é viver, gente. O que ele mais deixou, acho que pra todo mundo, e eu falei isso hoje pra minha irmã, que o legado dele ficou com ela agora. E é o de viver. Notícia deste domingo, as últimas informações sobre a queda do avião que deixou 14 mortos no Amazonas. Os corpos foram levados hoje para Manaus. 12 das vítimas eram turistas brasileiros que iam pescar no Rio Negro. O mau tempo na região pode ter contribuído para o acidente.
Na porta do bimotor, o grupo se preparava para embarcar. Eu vou fazer uma videochamada para a mulher, vamos ver. Já dentro da aeronave, fabricada em 1991 pela Embraer, os passageiros falam do calor e do espaço interno, um dos últimos registros dos amigos. Nossa do céu, aqui tá parecendo um forno quente. O voo partiu de Manaus com destino a Barcelos, a 400 quilômetros da capital. Segundo a prefeitura, chovia forte no momento do pouso. O avião chegou a tocar na pista do aeroporto, mas não conseguiu parar. Pouco antes do acidente, outros 2 pilotos desistiram de aterrissar no aeroporto de Barcelos por causa da chuva forte. As 14 pessoas a bordo, incluindo o piloto e o copiloto, morreram na hora. O voo que saiu de Manaus levava turistas para a prática de pesca esportiva em Barcelos, a 400 quilômetros da capital. De setembro a fevereiro, a região atrai praticantes do esporte e o tráfego de aeronaves, principalmente de pequeno porte, fica mais intenso. Depois de resgatados, os corpos das vítimas foram levados para um ginásio da cidade. Hoje, um avião da Força Aérea Brasileira partiu de Barcelos rumo a Manaus com os 14 corpos. Eles foram levados para o IML de Manaus, onde serão periciados, antes de serem liberados para as famílias. O avião, que pertencia à empresa Manaus Aerotáxi, é um Embraer MB-110 Bandeirante, que tem capacidade para transportar até 18 passageiros. A aeronave tinha autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar como táxi aéreo. Nas redes sociais, a empresa lamentou o acidente e informou que está comprometida com a investigação. Só o relatório final vai explicar o que causou a queda.